Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa sexta-feira insana, 19 de abril, agora na Espanha, 11 horas e 40 minutos, no Brasil, 6h40 da manhã. Gente, a BTC chegou a agulhar para 59.600 há poucos minutos atrás, quando Israel iniciou a sua resposta ao ataque iraniano de 13 de abril. Agulhou para 59, acabou formando um fundo triplo em 59 e agora tá numa pernada impulsiva aqui no 6 horas desenhando um corpo real comprador que só vai parar em 67 mil. Chegamos a bater 65.179. Os cavaleiros do apocalipse shortados foram devidamente liquidados. E o que tá acontecendo, Renato, para BTC com o início do conflito aberto entre Israel e o Irã? Por que ela tá subindo e não caindo? Já vou explicar para vocês. Tem uma reportagem muito interessante aqui tanto na Bloomberg quanto na Reuters, dando conta de que a guerra aberta entre Israel e Irã alertou as inteligências americana, israelense e britânica para uma dimensão cibernética. Essa Web 2 que vocês acessam todos os dias para ver o saldo no Banco do Brasil, Itaú, Receita Federal, ela é sustentada por poucos data centers. Uma queda em meia dúzia deles, Amazon Web Service, Alphabet, Google, colocaria o mundo ocidental literalmente no limbo. E agora analistas dão conta de que o mundo talvez precise de uma Web 3 descentralizada. Essa dimensão cibernética de uma guerra franca entre Irã, Rússia e todas as forças ocidentais coloca no radar a necessidade de fazer um head da Web 2 na Web 3. E é possível, sim, que essa dimensão cibernética esteja muito próxima de acontecer. E aí vocês vão acordar, não vão conseguir acessar o G1, vão olhar o saldo do banco que não acessa o app, vão tentar entrar no site da Receita Federal, a Amazon Web Service vai estar literalmente fora do ar, e com todas as hospedagens fora do ar. Se isso acontecer, só uma força computacional descentralizada poderia prover internet às pessoas. É isso que pode estar no radar, e provavelmente está. Gente, a BTC agora explodiu para chegou a bater 65.179, agora só vai parar em 67, que é o patamar da VWAP mensal. No diário a gente está literalmente desenhando um mega doji comprador, porque estava muito vendedor, então toda essa força compradora ainda está desenhando um doji comprador com um corpo real tímido, só que o próximo corpo real vai avançar de baixo para cima contra a mediana do canal de Keltner e só deve parar mesmo ali no patamar de 7,2. A nossa bandeira segue totalmente vigente. Os cavaleiros do apocalipse que me desculpem, mas não tem como negar que isso é um mastro. E depois desse triplo teste em 59 mil, não há como negar que isso é uma belíssima bandeira. A BTC só vai parar em 72. Os cavaleiros do apocalipse que sentaram bambu no short agora estão entregando o seu rico dinheirinho pro mercado, ou seja, muitos dos shortados estão sendo liquidados a mercado. Por isso que dá essas agulhadas para 65, aí dá aquela recuada, porque as posições alavancadas vendidas devem ser encerradas a mercado. É isso que está acontecendo, por isso que a Solana explodiu para 143, a VAX pulou de 30 para 35 e por aí vai. Agora, na minha leitura, no semanal, a gente vai estressar a aresta superior dessa onda 4, lá no patamar de 7,2. Se a BTC romper 73.777, a gente inicia essa onda 5 em direção a 100 mil dólares. Na seara fática, Bitcoin, os holders de Bitcoin movimentaram 1,7 bilhão de dólares nessa queda. Para quem achava que não estava rolando o tal do darwinismo mercadológico criptográfico, eu ouso afirmar aos senhores que um total de 27.700 BTCs migraram de carteiras com pouca acumulação de satoshis para carteiras com pelo menos 100 BTCs. É o darwinismo mercadológico. Os mãos de alface basicamente entregam
o seu rico dinheirinho em criptoativos para os holders, para os baleias. E o preço da BTC bate 65 mil, com rumores de que as tensões no Oriente Médio vão impulsionar uma dimensão cibernética dessa guerra. Gente, não se enganem, a Web 2 ela é muito mais frágil do que vocês podem eventualmente imaginar. Toda essa Web 2 que a gente conhece, o site da Receita Federal, aquela plataforma UOL, em que vocês ficam lá vasculhando as notícias do Brasil, o G1, o app do Bradesco, do Banco do Brasil, tudo isso é sustentado por meia dúzia de data centers da Amazon Web Service, da Alphabet Google. É muitíssimo fácil para russos, iranianos e até os chineses derrubarem essas estruturas centralizadas. E é virtualmente impossível você derrubar a força computacional que sustenta a blockchain da BTC, por exemplo, ou que sustenta os nodes de validação de uma Ethereum Virtual Machine, porque são máquinas virtuais que provêm forças computacionais descentralizadas. E, de repente, o mundo despertou para aquela possibilidade do sujeito acordar, entrar no app do Bradesco e nem conseguir acessar o app. Virtualmente, o sujeito tem zero, porque se ele não consegue acessar o app, ele não consegue gastar. E se o próprio saldo dele está num servidor que foi dizimado numa dimensão cibernética de um conflito com forças orientais, ou seja, literalmente o mundo está se dando conta de que BTC é um hedge também por uma dimensão cibernética de uma guerra contra russos e iranianos. E Bitcoin está preparada para disparar 219%. Alerta o CEO da Skybridge, o Anthony Scaramucci. O Anthony Scaramucci é um veterano do mundo TradeFi e ele gosta muito de analisar o gráfico da BTC. Ele é um entusiasta da BTC, mas ele analisa o gráfico da BTC não só com base na cotação do Bitcoin. Ele gosta muitíssimo de analisar a movimentação da adoção da BTC. O gráfico que mais empolga o Anthony Scaramucci é o gráfico da criação de novos public addresses ativos na blockchain da BTC. Ele diz que esse é o verdadeiro valor da rede, é lei de Metcalfe que eu venho reportando aos senhores. É nessa madrugada, novamente, o gráfico de adoção de novos public addresses do Bitcoin bateu um novo recorde, ou seja, segundo o Anthony Scaramucci, é a rede mais subavaliada do mundo, a BTC. Uma BTC hoje deveria estar valendo 92 mil dólares, segundo o Anthony Scaramucci. E na seara geopolítica e finanças internacionais, Israel ataca alvos iranianos, dizem autoridades norte-americanas. Enfim, depois do mimimi, Israel resolveu responder e os mercados futuros TradeFi estão caindo nesse momento com o recrudescimento desse conflito. Agora só resta saber até onde vai parar o barril do petróleo, até onde essa guerra vai impactar o preço do frete, já que é bem provável que o Estreito de Hormuz e os Houthis ali no acesso ao Mar Vermelho inviabilizem o uso do canal de Suez, que faz a conexão entre o Oceano Índico e o Mar Mediterrâneo. Ou seja, gente, o mundo TradeFi agora entendeu a importância da Web3, já que a dimensão cibernética dessa guerra aberta agora entre o Irã e Israel vai fazer com que esse mundo, que hoje depende totalmente da Web 2, faça um hedgezinho na Web 3, já que essa força computacional descentralizada, em que não há um data center da AWS, da Amazon Web Service, concentrando plataformas gigantescas como a da Receita Federal do Brasil ou o app do Banco do Brasil, simplesmente forças computacionais descentralizadas manteriam estáveis todas essas plataformas sem qualquer risco numa eventual dimensão cibernética dessa guerra. Daqui a pouco eu volto, vou fazer, e vejam aqui no diário, depois de abrir esse belíssimo
Doji comprador, na minha leitura, a BTC só vai parar mesmo em 67, que é o patamar da upper da nuvem, que se confunde com a mediana do canal de Keltner. Daqui a pouco eu volto, vou fazer a Vax, Polkadot, Kusama, Solana, que liquidou muito incauto, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.